Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Doutor Thanos Feres de Andrade. Essa semana, vocês farão uma espécie de avaliação, um estudo dirigido. Para quê? Para a gente poder avaliar, perceber como foi esse primeiro mês de atividades remotas que nós tivemos, né? Tivemos atividades o mês de fevereiro todo, com uma rotina diferente do ano passado, porque ano passado a gente tinha videoaulas todos os dias, agora nós temos apenas videoaulas segunda, quarta e sexta, e atividades todos os dias. Então estamos numa rotina um pouquinho diferente. Então nós vamos fazer essa semana um estudo dirigido. Então na quarta-feira vocês farão a provinha de língua portuguesa, na quinta a de matemática e na sexta a que vai cair geografia, história e artes, que foram os conteúdos que tiveram no mês de fevereiro. E eu vou postar vídeo de revisão de conteúdo. Não tem atividade para você fazer, não vai ter PDF desse vídeo. Mas você pode pegar o seu caderno, dar uma olhadinha nas coisas que você fez, né? Assistir novamente alguma videoaula, que você tem todas aí no meu canal, no grupo de videoaulas de vocês, né? Então, fazer uma revisãozinha, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar hoje com a revisão de língua portuguesa. Então, nessa revisão, eu anotei para a gente rever leitura e interpretação. Então, vamos falar primeiro sobre isso. Quando a gente tem uma atividade, um texto para ler e interpretar, eu já falei para vocês várias vezes, a leitura ela nunca pode acontecer de uma vez só. A gente precisa ler a primeira vez para reconhecer de maneira global o texto. Então você lê, marca as palavras que você não conhece o significado. Gente, eu sei que tem gente que acha isso chato, mas isso é muito importante, tá? Dá um tracinho embaixo de todas as palavrinhas que você não sabe o significado. Terminou isso, você vai procurar no dicionário o significado dessas palavrinhas. Então, pode ser no dicionário online, no dicionário físico, de papel, não importa, tudo é dicionário. Olhou o significado? Aí sim, você vai reler o texto, porque aí você vai compreender de fato todas as partes do texto, né? Nós vimos na aula que eu dei sobre contos populares, eu falei para vocês as partes que tem que ter um texto, né? Apresentação de personagem, como que se desenvolve o conto, que tem que ter o conflito, que tem que ter o desenrolar do conflito, todas aquelas partes, você pode rever aquela aula de contos que vocês tiveram, você vai ver tudo direitinho. Então, na hora da leitura, você precisa perceber cada parte dessa, porque quando você vai interpretar, quando a interpretação te pede assim, qual a ideia central desse texto, né? A frase principal desse texto, a ideia central é aquela frase que dá assim, um panorama do texto. Você tem que saber localizar ela, né? Qual a característica principal desse texto? Quer dizer, sobre o que esse texto está falando? Se você lê uma vez só, para lá, mal lido, você não vai saber achar a característica do texto. Então, interpretar não é difícil, mas depende de uma boa leitura, não é verdade? E cada tipo de texto a gente interpreta de uma maneira diferente. A gente tem, às vezes, mais ou menos facilidades. Então, nós vimos alguns tipos de textos nesse mês de fevereiro. Nós trabalhamos com conto, né? Nós trabalhamos conto popular, nós trabalhamos com fábulas, nós trabalhamos com anedota, né? Ou piada, cada um conhece de um jeito. Trabalhamos com história em quadrinho. Então, gente, cada texto desse tem uma característica diferente, né? Tanto no conto quanto na fábula, você tem todas aquelas partes do texto. Então, basta você observar aquelas partes que você vai saber encontrar a resposta correta. Já na anedota, que é a piada, você tem que ler com muita atenção, porque piada é uma coisa muito particular. Às vezes eu acho graça, mas você não acha. Quantas vezes eu, Marluce, leio uma questão de anedota, às vezes no livro vem alguma questão, eu leio e fico pensando, meu Deus, como é que esse povo não tem graça nenhuma, como é que esse povo colocou isso aqui como anedota? Aí outra pessoa lê, já acha graça, porque interpretou de maneira diferente. Então a anedota ela é muito particular,
ela é até mais difícil de interpretar. Então você tem que ler com muita atenção o que será que nessa anedota que está causando o riso, né? Porque sempre pergunta, não é verdade? Então a gente tem que ter atenção, no caso da história em quadrinho, observar os balões, o tipo de balão, se é balão de fala, se é balão de pensamento, observar principalmente a ilustração. Na história em quadrinho a gente tem a ilustração muito, que transmite muito para nós o que o personagem está pensando, a reação facial do personagem. Então isso tudo tem que ser observado para fazer uma boa interpretação, tá bom? Segunda coisa, eu acabei falando junto, né? Os diferentes tipos de texto, nós vimos conto popular, vimos fábula, vimos anedota, vimos história em quadrinhos. Nós falamos sobre acentuação, nós vimos os dois tipos de acento, que é o acento agudo, aquele acento que é um risquinho, e nós vimos o acento circunflexo, circunflexo, que é aquele do chapeuzinho. Então, nessa aula de acento, eu lembro que eu falei para vocês que o acento agudo é aquele que tem o som aberto, né? Quando eu falo café, olha só, café, a minha boca se abre e o som sai, é o chamado som aberto. As palavras com acento circunflexo, ela tem o som fechado e normalmente é um som nasal, né? Então, ela, por exemplo, ônibus. Então, ônibus, olha só, quando eu falo a palavra parece que está entrando. E ele tem aquele som nasal, que é aquele som que faz barulhinho aqui no nariz. Se você botar o dedinho e falar ônibus, você sente que vibra aqui, ó. Por isso é som nasal. Então é a diferença. No café não vibra, ó. Café, o nariz não vibra. Por quê? Porque o som não é nasal. Então, a gente viu esses dois tipos de acento, acento agudo e circunflexo. Repetindo, no acento agudo nós temos o som aberto. No acento circunflexo nós temos o som fechado ou som nasal. Cada livro traz de um jeito diferente, cada autor fala de uma maneira diferente, né? Pontuação. Nós vimos algumas atividades sobre sinais de pontuação, mas não vimos todos os sinais. Nós vimos preferencialmente o sinal que marca a fala do leitor. Então a gente sabe, principalmente nos contos populares, tem muito diálogo. Então no diálogo precisa do sinal de pontuação que marca a fala não é leitor não, falei leitor, falei errado. A fala do personagem, desculpa, tá? Então, quando o personagem vai falar no diálogo, a fala do personagem, ela vem sempre depois de um sinal de travessão. Então, você dá o travessão e começa a escrever a fala do personagem. Então, como que você sabe no conto que o personagem está falando? Porque a fala dele, ela inicia sempre com travessão. E antes tem sempre 2 pontos normalmente, porque fala assim, então o menino disse, 2 pontos. E na outra linha, travessão, o que que o menino disse? Hoje eu vou brincar na rua. A fala do menino. Então, um outro sinal que marca a fala de personagem são as aspas. Às vezes, a história não traz o travessão, mas traz a fala do personagem dentro de aspas. As aspas também indicam fala de personagem. Então, é uma coisa pra gente, prestar atenção, tá? Então, se tem um conto, se tem uma história em quadrinho, tem muito diálogo também na história em quadrinho, onde está a fala do personagem? Fique esperto e já procura onde está o travessão. Aí você vai ter que ler para ver o contexto, tá? Por favor, não vai catando sem ler, adoidado não, tá joia? Sentido das palavras. Sabe quando eu mando ler, olhar no dicionário o significado das palavras? Cada vez que você está olhando no dicionário o significado de uma palavra, você está ampliando o seu vocabulário. O que é isso, Tia Marluce? Isso é você conhecer palavras novas, sentidos diferentes para uma palavra. Existem várias maneiras de você dizer uma mesma coisa. Então, isso é sentido das palavras. Então, existem nas interpretações de texto, sempre pede para você procurar no texto um sentido diferente de dizer alguma coisa. Se você não tem o seu vocabulário ampliado,
Como que você vai perceber isso, né? Esse sentido diferente, ele pode aparecer com o mesmo sentido de palavras diferentes, ou ele pode aparecer de acordo com o regionalismo. O que é o regionalismo? É o sotaque das pessoas. A gente sabe, a gente estudou na matéria de geografia, na diversidade, que cada região do Brasil tem uma maneira diferente de falar, de fazer as coisas. Então a gente tem muitas palavras que na nossa região a gente conhece com um nome, e em outras regiões elas são conhecidas com outro nome, não é? É o caso da mandioca. Na nossa região a gente conhece como mandioca. Em algumas regiões conhece como macaxeira. Em outras regiões conhece com outro nome ainda. E assim são muitas coisas, alimentos, comportamentos, tanta coisa. Então assim, é uma forma de você conhecer o sentido de palavras novas. Então cada palavrinha que você vê diferente, é bom a gente dar o traço embaixo, descobrir o que aquilo quer dizer. Isso essas descobertas que a gente faz, elas ficam com a gente para sempre, a gente não esquece nunca. Uma hora que você escutar alguém falando, olha, eu já estudei sobre aquilo, aquilo fica na mente da gente. Então é importante a gente fazer esse estudo de texto direito, para a gente ampliar o nosso vocabulário, para você falar melhor as palavras, usar as palavras corretamente, se quando estiver conversando com alguém, entender o que a pessoa está querendo te falar, não é? Então, gente, dá uma revisada, volta o caderninho, vê as atividades que a gente fez, tudo que a gente estudou no mês de fevereiro vai cair nesse estudo dirigido, tá? Então, repetindo, o estudo dirigido de língua portuguesa, que eu tô postando o vídeo hoje com tempo para vocês estudarem, ele será na quarta-feira, tá? Belezinha? Bom estudo para vocês. Até a próxima. Tchauzinho.